Eita, minha gente! Retornamos, vamos que vamos, galerinha! Empreendedorismo e inovação, dia 1º de quê? De novembro. Já entrando aí com o Novembro Azul, ó. Novembro Azul aí, já lembrando o pessoal, Novembro Azul. Vamos pesquisar lá o que é o Novembro Azul. Vamos lá, vamos pesquisar, não é? Olha o nosso conteúdo aí, ó. Conteúdo gigante, perfil do empreendedor, características, tipos de empreendedores. E esse tipo de empreendedores são fomentados na nossa aulinha. Já começamos com algumas características. Falamos muito, gente, na primeira aula, essa construção do perfil, né? E aí a gente continua com essa característica, tá? Se você não tem flexibilidade de assumir alguma coisa nova, de aceitar novas ideias, de ser coerente em falar uma coisa e fazer, em gerar confiança, provavelmente você não tem ali uma característica que vai te consolidar como empreendedor. Se você não tem mais do que iniciativa, e o mais do que iniciativa é ser proativo e agir com uma perspectiva de oportunidade, de buscar as soluções e propostas alternativas constantes, talvez também você não consiga influenciar as pessoas e você não seja uma pessoa empreendedora, não é? A perseverança somada a isso tudo, ela praticamente consolida. Porque se uma pessoa ela tem clareza de onde ela quer ir, aonde ela está, pode ter certeza, os seus propósitos vão te impulsionar a você seguir em frente. É essa a forma que você começa a mapear todo o processo de ter um perfil empreendedor. Todavia, existem alguns fatores, e esses fatores estão aqui, ó. Fatores que estão ligados a pessoas, oportunidade e recursos. Mas como assim, professor? Veja bem, ó. Esses fatores pessoais, meus queridos, eles estão aí detalhados para que você entenda que fora destes eixos, em relação a pessoas, em relação à oportunidade e em relação a recursos, tudo que estiver fora está no macroambiente. Macroambiente que tem um impacto da educação, dos negócios, da tecnologia, do governo, da economia, da infraestrutura, do capital de risco, do mercado de capitais, dos chamados angels, dos bancos, das legislações vigentes, da cultura, da sociedade, gente. Então, fatores ambientais que interferem nos pessoais, e esses fatores estão ligados diretamente ao equilíbrio dessas três vertentes. Três vertentes que são maximizadas, construídas numa percepção de que, se você mapeia esses fatores ambientais, você automaticamente se posiciona em um contexto para construir o seu perfil. E saber lidar com o quê? Com a frustração. Por quê? Porque o empreendedor, ele sabe muito bem resistir à frustração, gente. A frustração para ele faz com que o motive e não se abate. Se você for se abater por causa de não atingimento, por exemplo, de um projeto, consequentemente isso aí não vai gerar para você um fator motivador. Então, faz parte deste perfil do empreendedor assumir riscos, trazer de uma forma valiosa a superação do próprio nível de potencialidade, por meio de quê? Da garra e da confiança, que nós já reforçamos aqui várias vezes para vocês. Então, a frustração é apenas mais um obstáculo. Mais um obstáculo. E esse mais um obstáculo, o empreendedor vai buscar contornar este obstáculo. Claro, que sabendo que ele é um empreendedor que vai abrir um negócio e pode fechar,
Ele vai abrir outro negócio e ele vai ver que ele não pode cometer o mesmo erro. Da mesma forma, é o intraempreendedor, aquele que tem na sua veia o empreendedorismo corporativo, que contribui na empresa, mesmo sendo um empregado, ele pensa como patrão. E a ficha técnica dele é bem básica. Bem básica. Por quê? Ele tem que estar fortalecendo e se aprimorando constantemente com relação ao seu foco, alinhado ao da empresa, analisando os cenários e criando ideias novas para ter resultados novos também. Ou seja, o espírito de dono continua a ser o queira fazer. Onde ele estará fazendo pode ser dentro de uma empresa ou num órgão público, um setor público que pode ser municipal, estadual, federal. Ele mesmo sendo um servidor público, por exemplo, na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, ele pode sim ser um empreendedor corporativo. Ele pode trazer ideias, por exemplo, da iniciativa privada para ser implantada dentro da organização. Olha que maravilha, meus queridos, olha só, isso tudo mostra o como é simples ser um intraempreendedor. Eu não posso perder de vista, são essas perguntinhas, pelo menos essas três, o que, onde, quem. Tendo o foco, eu posso seguir em frente sendo um intraempreendedor, que está dentro do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele consequentemente, ele deixa claro que as características dos empreendedores buscam agente de mudança constante, a variação constante, as características dos empreendedores em diversos tipos e conceituando principalmente esses tipos. Por quê? Porque a gente confunde muito o empreendedor corporativo com apenas um líder. O líder do top-down, que vem de cima para baixo as decisões, ele está apenas redirecionando para os seguidores. E ele não trabalha esses seguidores. Já o empreendedor corporativo, ele trabalha a liderança em todos os níveis. E essa liderança em todos os níveis é para deixar claro que todo mundo tem o seu tempo de liderar. A autogestão faz parte também do empreender corporativo. A cultura empreendedora entra em todos os níveis. Então, ele vai buscar que tenham líderes liderando líderes e não líderes liderando subordinados, liderando seguidores, liderando funcionários. Esse contexto já quebra aí o mito, porque é diferente ter apenas um líder e ter aquele que empreende corporativamente, que forma líderes. Então, o professor empreendedor, ele forma líderes? Forma. Eu vou ter líderes que não vão estar formando, mas eles vão continuar tendo a postura de líder, tá? Mas eles não vão estar formando líderes a nível de top-down. Eles vão estar ali na perspectiva de só ter práticas e características de líderes. Porém, falando em características, eu tenho aquele que é nato. E nato quer dizer o seguinte: nasceu com características de um empreendedor, principalmente quando essas características elas são e se manifestam na infância e na adolescência, onde há uma referência de valores, quer seja de família, quer seja na questão religiosa, mas isso vem de forma natural. O de forma natural é uma verdadeira conexão. O de forma natural, essa pessoa nasceu com um feeling, com um DNA do empreender. E este nascer com o feeling, com o DNA do empreender, estar conectado com o empreendedor nato. Tem aquele que quer aprender a ser empreendedor? Tem, e nós vamos falar sobre ele. Mas quem é, por exemplo, o empreendedor corporativo? É aquele que está em conexão com a inovação, com a realidade do que está acontecendo, que precisa de liberdade para colocar suas ideias em prática, é um diferenciado. Este empreendedor corporativo, ele é um diferenciado, ele tem atitudes que às vezes meramente que passam despercebidas ou como se fosse uma espécie de devaneio, mas ele consegue trazer resultados brilhantes, extraordinários.
Mas quando eu adentro mais ainda sobre o perfil do aprender, eu tenho um empreendedor que busca aprender sempre. Ele busca estar ali atento às oportunidades que irão mudar sua vida e a acontecimentos que vão estar sendo ali, principalmente protagonista em novos negócios, assumindo riscos, buscando este diferencial. Todavia, no entanto, o que eu tenho? Um empreendedor corporativo que busca responder algumas respostas, como por exemplo, qual é o processo de empreender em novas startups, transferindo para o ambiente corporativo? Em quais tipos de empresa o pensamento empreendedor seria mais valioso? Quais os obstáculos ou barreiras que podem impedir a empresa de implementar a filosofia e práticas empreendedoras? Quão empreendedor é a sua organização hoje? E em que você se baseia para fazer esta avaliação? Então, são perguntas que o empreendedor corporativo tem que fazer para ele mesmo e para as pessoas que estão com ele, para saber se aquela empresa ela fomenta realmente o empreendedorismo ou não. É simples assim, professor? Simples assim, porque com base nas respostas você vai saber se existem, por exemplo, pessoas com perfil lá de empreendedorismo serial, uma pessoa extremamente agitada que gosta de desafios, chama a responsabilidade para ela e tem atitude de executivo que não é o seu forte, ela assume essa atitude de um executivo que não é o seu forte, porém é um empreendedor de suma participação e comunicação com as pessoas. Sabe se comunicar como ninguém, tem oportunidades e busca essas oportunidades constantemente, não deixa elas passarem em branco. Neste contexto do empreender dentro da empresa, é aí que você começa a identificar o seguinte: como é que eu posso avaliar as oportunidades? Ele vai ter esta mentalidade, empreendedor corporativo. Como é que eu posso trazer um conceito para este negócio? Utilizar metodologias de mapeamento, com planejamento, estratégicas, com relação às metas e resultados a serem alcançados. Verificar que tipo de recursos eu tenho, como é que eu posso utilizar o número menor de recursos para gerar um número maior de lucratividade, obtendo ali, entendendo sobre esses recursos e sabendo como é que eu posso implantar e colocar a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa, colhendo frutos, meus queridos, e avaliando os resultados se foi o que eu estava estabelecendo ou não. É aí que você vê uma grande diferença do empreendedor corporativo para o empreendedor que consolida suas ideias apenas em sonho. Esse é um empreendedor fantasiador. O empreendedor corporativo, ele é um executivo muito competente, que ele tem uma visão voltada especificamente para resultados, e resultados positivos. Ele é bastante ambicioso, ele quer atingir ao conselho administrativo da empresa, ele quer ter e empreender nessa perspectiva, mas o ambicioso não tem nada a ver com ganância. Lembre-se disso, tá? O ambicioso busca a sua meta de forma honesta, o ganancioso não. O ambicioso busca a sua meta com poderes de convencimento. Então ele vai estudar sobre negociação, ele vai estudar sobre persuasão, ele vai verificar que tipo de técnicas ele pode aprimorar a comunicação dele digital, visual, sinestésica, auditiva. Ele vai atrás disso, minha gente. E é aí que mora a grande situação de reflexão, porque não para por aí. Eu tenho os empreendedores que focam em questões humanitárias, focam em questões de responsabilidade social. Questões humanitárias, construindo um mundo melhor, trabalhando a perspectiva para as pessoas num contexto social, envolvendo ou inserindo as pessoas que estão à margem da sociedade, que estão lá marginalizadas, que não têm uma repercussão das políticas públicas existentes no país. E aí é que entra, gente, o valor. O valor aí é gerado pelas empresas que investem nessas causas sociais.
Então, contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Eles estão focados em manter as ações e os projetos, mas no valor financeiro, a lucratividade vai ficar em segundo plano. Então, entra aí a versão do empreendedor social. Este empreendedor social, ele pode estar inserido dentro da corporação, dentro da empresa, mas ele precisa de retroalimentações da inovação e de entender um pouco o que está acontecendo nos ambientes. Ele precisa disso. Essas oportunidades, as ideias, os riscos, a criatividade externamente, elas fazem parte de uma conexão onde as pessoas vão ter que ser preparadas para isso. E isso, é claro, vai ser inserido, injetado dentro da organização que é empreendedora, que busca se equilibrar por meio da mudança de cultura, readaptações, dos novos negócios, dos novos processos, da estrutura organizada e flexível, tendo em vista que todo o processo, ele é o processo contínuo de retroalimentação. Então você está vendo, por isso que você está vendo a setinha aqui, entrar e sair e voltar novamente, porque há esta retroalimentação de ideias do macroambiente e do microambiente. Todavia, o que nós tivemos durante a pandemia? Pandemia. Exatamente este perfil de empreendedor. Que perfil é este, professor? É o perfil daquele que foi demitido, não sabia o que fazer com o dinheiro e decidiu abrir o negócio. Por não ter uma outra opção, ele acaba tendo que abrir um negócio. Muitos não têm acesso ao mercado de trabalho, por exemplo. O seu negócio é simples e informal e tem pouco retorno financeiro. Além disso, não contribui com impostos, estão na informalidade. É o que aconteceu com muitas pessoas durante este período pandêmico, onde nós verificamos que as pessoas não se prepararam para empreender. O empreendedor por necessidade, gente, ele não se prepara para empreender. E aí o que acontece? Ele quebra e volta para o CLT, a classificação brasileira, né? O CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, o CLT, a CLT, ela faz com que você esteja com a carteira assinada. Então, este empreendedor por necessidade era aquele funcionário que estava com a carteira assinada, o colaborador que estava com a carteira assinada e que ele pegou todo o dinheiro da rescisãozinha dele contratual, junto com a multa, né, rescisória, IFGTS, etc. e tal, e aplicou em um negócio que ele não conhecia, que ele não estudou, apenas porque ele gosta do produto. E a gente sabe que para empreender não é assim. Muitas pessoas continuaram durante essa pandemia com o empreendedorismo por necessidade na área digital, por trazer mais oportunidade. Então, esta área digital não tem mais volta, gente. Vai sempre existir, tá? Ela vai substituir o presencial? Em alguns momentos sim, mas o presencial ainda vai existir também do mesmo jeito. Então, aí é que eu tenho que me aprofundar mais ainda em tecnologia, em nomenclaturas da área virtual, porque senão eu quebro. E se eu não sigo algumas situações que são características para que se movimente este negócio, o empreender precisa muito da ideia, da ferramenta de plano de negócio, da execução desse plano, da verificação dessa operação, da constatação de quais os pontos de melhoria podem estar sendo aplicados nessa possível verificação ou transação desta operação, desta criação de uma empresa. Ou seja, você começa a verificar que
os tipos de empreendedores, eles vão se expandindo, assim como o de herdeiro, que é carregado ali todo o histórico da família. E esta pessoa precisa de quê? Quando eu vou passar de geração para geração, quando eu vou passar de pai para filho, eu preciso de alguma especialização. Eu preciso estar à frente dos negócios, mas eu preciso de uma preparação. Preparação. Esta preparação com o quê? Com o conhecer. O conhecer. O conhecimento que pode impulsionar ou manter o negócio que foi herdado. Então, aquele que herda o empreendedorismo, ele se mostra numa situação extremamente complicada. E essa extremamente complicada é um contexto onde algumas instituições como o Sebrae, e aqui é a fonte do Sebrae, eles fazem como se fosse um checklistzinho para apoiar o empreendedor. Eles levantam informações sobre os serviços, aí tem a sala do empreendedor, tem a qualificação do atendimento ao empreendedor, tem um aprimoramento, identificação visual da sala do empreendedor, a avaliação das concessões de selo de qualificação, a oferta das soluções, a garantia do tratamento diferenciado, a vedação aos tributos ilegais e o conhecimento da digitalização dos serviços. Isso tudo como uma espécie de guia para quem quer se candidatar a ser empreendedor. Ou seja, os S's, eles começam a preparar aquele empreendedor que é normal, que ele quer planejar, ele tem uma visão de futuro, ele vai buscar minimizar os riscos, ele quer conhecimento para o quê? Atingir as metas dele. Atingir as metas. Para isso, ele precisa de instrumentos. O planejamento estratégico é um dos instrumentos. Este planejamento, assim como as instituições S reforçam, trazem também outras nuances. Como o Sebrae, ele coloca aqui para o candidato específico a empreendedor, o que ele precisa? Ele precisa receber um serviço que gere emprego, que mobilize lideranças, que desburocratize e simplifique esta abertura da empresa, que possa apoiar o empreendedor, que possa estar ali fomentando a economia local e que o empreendedorismo possa fazer com que haja a compra dos produtos dentro daquele município, que incluam as escolas e possam disseminar e qualificar os jovens que estão saindo do seu momento de escola, no terceiro ano, por exemplo, e incentivar a cooperação por parte dos próprios jovens, promovendo a inovação sustentável, gente. Vocês são atores fundamentais nesta jornada. Nossa querida Lanaia aí, Araújo, presente aí, né? De Araújo, Moura, Maria Clara também aí de Dom Expedito, Eliana de Souza, Anne Caroline, Turma Forte, pessoal de Rosário, Picos, Paulistana, São Francisco, entendam que existe o Sebrae como uma das principais instituições para estar dando suporte a quem tem o perfil de empreender. Muitas pesquisas são feitas, principalmente relacionadas ao comportamento. O comportamento hoje do indivíduo traz características de absorver e observar algumas ferramentas, concretizando o que se coloca como conhecimento. Agora, o perfil hoje empreendedor é um perfil extremamente híbrido. Por quê? Porque ele tem que ter uma alta performance no presencial e no virtual. Ele não pode atender mal, por exemplo, no virtual e atender bem no presencial, ou vice-versa, porque tudo vai repercutir nos dois eixos. O Sebrae também vem no apoio aos empreendedores, trabalhando essa perspectiva de reforçar sempre o guia
do candidato a empreendedorismo, reforçando tudo aquilo que já colocamos para vocês. E essa situação, ela é característica principalmente porque existe as habilidades que estão ligadas a comportamento. Perseverança é um comportamento. Iniciativa é outro comportamento. Entenda aqui, perseverança, eu não sou teimoso, mas eu tenho uma característica que é não desistir diante dos obstáculos e buscar alternativas diferentes. A iniciativa, você vai mais além quando você busca ser proativo. Dessa palavrinha você nunca vai esquecer, porque a gente repete muito. E ser proativo é você ter atitude antes do fato acontecer. Antes do fato. Opa! Se é antes do fato, consolida o que nós temos como os estudos nos últimos anos. Olha só o que aconteceu com o empreendedorismo em 2019 e no ano da pandemia. Nós tínhamos o total de empreendedores com menos 20%. Ao final do ano 2020, menos 46%. Veja que houve um decréscimo. Nós tínhamos 53,4% para empreendedores estabelecidos, 22,3%. Para total de empreendedores em 2020, 44%, caiu para 12 milhões. Ou seja, o que é que você consegue visualizar aí? Você consegue visualizar que eu tenho uma queda e aí nós temos, olha só, os empreendedores que já falamos por necessidade, eles aumentaram. Aumentaram num contexto, ó, de 50 indo para de 47,5 para 50,4, gente. Olha só a diferença aí dos empreendedores iniciais lá até 5 anos de operação. Também aumentaram de um ano para o outro. Mas veja que aqui é o empreendedor por necessidade. Ele não tinha a opção. Então ele foi buscar sobrevivência. Ou ele procura realmente se aperfeiçoar, ou então ele vai quebrar. E vai voltar para o mercado, ou não. Vai ter uma subsistência. Um comportamento que é decisivo para os empreendedores que querem se destacar é o ser criativo, buscando soluções diferentes para ter resultados diferentes. Inovações que acontecem e precisam ser claras no nosso cotidiano. O nosso cotidiano, gente, precisa de pessoas qualificadas para resolver problemas. Olha aí a Priscila Araújo aí, Rodrigues. E a Priscila Araújo aí colocando a escola que é de Amparo, é isso? Ou é Amaro? Amaro Alves, Portela, em Carnaúbas do Piauí. Beijo grande para Carnaúbas do Piauí. Continua com a gente, continua participando, meus queridos. Só que não para por aí, porque a evolução do número de MEIs no Brasil, ela vem aumentando. Olha o que ocorre neste ano. Até 31 de maio, um número de 327.660 pessoas que viraram MEI durante o isolamento. Ou seja, buscando empreender, buscando ter uma renda. Este protagonismo, esta energia, ela é a característica das pessoas que querem ter independência, serem protagonistas da própria história, avançarem num contexto onde resolvam os problemas delas por meio dos propósitos, se motivando, tendo pensamentos positivos acerca disso, se disponibilizando a desenvolver as novas tarefas. Minha gente, fora que o contexto aí é um contexto de mudança contínua, porque nosso país está sofrendo por isso, ó. Olha aí, o empreendedorismo como oportunidade que cresce em 2021. Olha só os números. O tipo de empreendedor que até 3 meses, que ficou empatado aí em 2020 para 2021.
O de 3 meses até 3 anos e meio, ele deu uma caída, deu uma diminuídazinha, não é? O até 3 anos, ele deu outra caída também, certo? O com mais de 3 anos e meio, deu uma alavancada, pouquinha, mas deu uma alavancada. Aquele que empreende por necessidade, o que acontece? Ó, o que a gente viu foi que ele deu uma caída. Até 2020 ele tinha crescido, mas quando passa para 2021, ó, ele cai novamente. Falta de quê? De preparação. O por vocação, opa, o por vocação se empenhou, já tinha a predisposição para isso e ele fez foi aumentar. Olha a diferença. Aquele que foi por necessidade não se qualificou. Então isso mostra que a qualificação faz parte desse processo. A qualificação ela tem a mola propulsora para o empreendedor, meus queridos e minhas queridas. Olha só, galerinha, como é importante você entender que quando você tem características voltadas para entender a tua capacidade de se diferenciar, o teu entendimento de fazer diferente do que sempre foi feito, o resultado disso é você atingir menores patamares, níveis diferenciados. As pessoas vão te reconhecer. Por quê? Porque você não mais satisfaz o cliente, você encanta o cliente e surpreende o cliente. Opa! Então é aí que você tem um diferencial. Qual é o diferencial? É na nomenclatura. Você não mais satisfaz a necessidade dos clientes, você encanta-os e surpreende constantemente, buscando o quê? Ser leal e ter a reciprocidade da lealdade, não mais só da fidelidade. Eita, então é a partir desse momento que você cresce com o número de negócios, avança numa perspectiva, principalmente que quando você olha aí, ó, o Brasil, 14 milhões de empreendedores numa perspectiva de abrir o seu próprio negócio e avançar em relação a isso. De 2020 para 2021, a taxa passou de 8,7 para 9,9, avançando em algumas casas. Então, foi da 10ª para a 7ª posição. Essa 7ª posição está entre os 10. Isso mostra que o empreendedor ele tem um comprometimento. Ele não veste só a camisa. Ele vai dar o sangue, meus queridos. Ele vai dar o sangue. Ele vai ser sempre orientado para resultados no futuro. Tem a visão de futuro. Quer ser referência. Quer ser referência. Com essa perspectiva, você vê o seguinte... O Brasil está ali, ó, entre os 10. Mas o esforço é do povo brasileiro em relação a essa situação. Não é? Tentando se virar em relação à questão que envolve principalmente a criatividade e inovação. Porque é um povo que realmente se vira nos 30. Então, por isso que ocorreu este aumento. Por isso, porque há também um comportamento de proatividade, tentar antecipar as situações que estão acontecendo e de ter tolerância a riscos moderados, calculados. Todavia, você vê que se sacramenta cada vez mais a posição do país. Em termos de inovação, que é diferente de empreender, você vê o país entre os 50 do mundo. É claro que nós precisamos de muitos artifícios científicos, tecnológicos, para melhorar nossa posição dentro da perspectiva mundial. E precisamos que o desempenho profissional possa sempre buscar, por meio da educação corporativa, buscar o quê? O alto rendimento. Este alto rendimento é o que o mercado está buscando. O alto rendimento é o que o mercado está buscando. Sabendo que
o potencial que foi disparado aí de 50 milhões de brasileiros que deseja abrir o seu negócio no último ano, a tendência é aumentar. 2020 começou a história e não está parando. A taxa de empreendedorismo cresceu 75% em pessoas que querem abrir o negócio em até 3 anos, ou seja, ter o seu negócio motivado, principalmente por este momento pandêmico que nós vivemos. Um momento pandêmico repercutiu no comportamento das pessoas, onde elas precisam entender que se elas não têm essas características de buscar se adequar aos valores e culturas num período onde você tem uma perspectiva empreendedora, você precisa também, além da experiência do negócio, se diferenciar e utilizar a intuição em favor da prática. Esta intuição em favor da prática, ela traz aí um fator que é o de descoberta, outro que é de interpretação, outro que é de ideação, mais um que é de experimentação e outro que é de evolução, meus queridos. E esta evolução, lembre-se que isto tudo é uma sequência, tá? Isto tudo é uma sequência. Que tipo de sequência, professor? Bem, a primeira forma de se trabalhar é entendendo o seguinte: na descoberta, eu tenho um primeiro momento, que é saber quem são as pessoas envolvidas e começar a observá-las. Quais as suas necessidades? Se elas alinham às necessidades da organização. A partir do momento que eu já estou mapeando isso, eu tenho a interpretação. E essa interpretação aí, é claro que ela vem com insights, com ideias, com percepções. O compartilhar do conhecimento por meio dos pensamentos também é fundamental. Eu estou interpretando. Só que quando eu chegar na ideação, eu vou ter que ter alternativas para resolver os problemas, os pontos fracos, os pontos de melhoria. E o brainstorming, como está aí no 3, é uma das ferramentas a ser utilizadas pelo time de cada empreendedor. O brainstorming, ele traz essa preocupação de gerar ideias, e ideias que busquem alternativas que sejam simples, que não precisem da empresa, não é, realmente estar ali investindo dinheiro, que possam ser alternativas que sejam baratas, até mesmo para poder manter as operações. Essas operações precisam ser experienciadas e implantadas, independente se forem serviços ou se forem produtos tangíveis. Porque o máximo da situação que ocorre é a evolução, minha gente. A evolução desse projeto contínuo, que tem que ter uma construção do aprendizado que seja permanente. Lembra disso, hein, pessoal? Pessoal aí de Paulistana, de São Francisco, de Picos, de Rosário, turma toda forte aí do nosso YouTube, meus queridos Alain Barbosa, Emily, Priscila Araújo, Lanai, Maria Clara, Eliane, N Caroline, Patrícia e os demais que passaram pela nossa disciplina e verificaram que poderiam estar fazendo alguma diferença. Agora veja, descoberta, interpretação, ideação, experiência e evolução fazem parte deste processo, que é um processo contínuo de avaliar o perfil do colaborador. Todavia, no conceito de avaliação, é um conceito onde você pode entender que na juventude os valores e culturas são relacionados de uma forma, porque o exercício do calor, da atenção e energia faz com que a gente comece a entender que a realidade é uma coisa e quando a gente passa
a verificar os conceitos implantados na realidade, eu posso modificar essa realidade. Se eu souber aplicar. Se eu souber aplicar, então a prática vai ser fundamental para vocês, meus queridos. O envolvimento em um contexto de liderança. Entenda que esses valores que vocês estão recebendo agora, eles precisam estar dentro de metodologias que nós já reforçamos muito da gestão, ó, do planejamento, da direção, do controle especificamente, todos vindo com procedimentos, e esses procedimentos precisam ser seguidos ipsiliter. Isso quer dizer o quê, professor? Arrisca com o que está sendo colocado você avançar. Lembra que isso aí são metodologias, A1, A2, A3, A4, são metodologias do planejamento. Então, empreender é uma coisa e gerir é outra. Você, nesta fase que está agora, saindo da fase escolar, entrando na fase adulta, vai precisar entender que o comportamento, que as relações com os empregados, que o aprendizado com o erro, vai fazer parte tanto do intraempreendedorismo como do empreendedorismo de uma forma geral. Saber também que os processos de empreender para o empreendedor têm que seguir a risco, identificar de oportunidades, o desenvolver de um plano de negócios contínuo, a captação de recursos e o gerenciar com ferramentas, analisando os vários setores que nós colocamos. Esse quadro é um resumão de tudo que nós vimos durante estas 2 aulas. Ele traz todos os pontos. E aí depois você pode parar na plataformazinha para poder verificar, né, o que você realmente tem como perfil. Você é uma pessoa comportamentalmente impulsiva? Esta impulsividade, ela vai aumentar ou vai diminuir a mortalidade de uma empresa? Vai, porque ela pode aumentar a mortalidade da empresa. Ela pode fazer com que você chegue ao fracasso, se você não usar a ciência, se você não usar um mapa mental. O mapa mental do intraempreendedor que está dentro da organização, ele sabe que vai ter a competição, que vai ter um chefe, mas que ele vai ter que estudar para sempre, que ele vai ter que agir sempre dentro da empresa e que ele tem que usar as suas técnicas. O empreendedor, na mesma linha, com o seu próprio negócio, sabendo que é o próprio chefe, que vai ter que assumir riscos, ter um comportamento de autoconfiança, que não é de autossuficiência, mas é de autoconfiança. Então, veja, esse mapa mental, pedi para o meu querido diretor me colocar agora na telinha, ele é necessário, tá? Para você somatizar aí, colocar tudo encaixadozinho na sua cabecinha e saber que essa disciplina, gente, ela tem 2 vertentes. A de tornar você um empreendedor, mas também de buscar as habilidades de um intraempreendedor, para que você possa inovar das 2 formas. Tá ok, queridos? Um grande abraço, fica com Deus, porque eu fui!